Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui hoje no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 37, no versículo 38, onde a Bíblia está nos dizendo: Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, o achar assim, bem-aventurados são tais servos. Meus amados, eu quero estar meditando com você nesse texto, aonde Jesus está falando que aquele que serve a Ele, meus amados, será bem-aventurado. Esse é o princípio do reino de Deus. Nós devemos tomar cuidado porque o princípio do reino dos homens, do governo humano, é oposto ao princípio de Deus. Ali em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 até o versículo 28, os discípulos ali estavam discutindo para ver qual deles era o maior no reino de Deus. Jesus veio e falou, Os maiorais exercem autoridade sobre os povos, os governadores dominam a nação, mas entre vocês não será assim. O que mais servir será o maior no reino de Deus. Jesus estava trabalhando ali o princípio, meus amados, poderosos do reino de Deus. Ele estava ensinando que era oposto ao governo humano. O homem ensina que você tem que estar no topo para dominar. Mas, meus amados, o princípio do reino de Deus declara que você está no topo também, não para dominar, mas para servir o teu próximo, para servir o Senhor. Quando você serve de todo o coração, meus amados, você vai ser abençoado, você vai encontrar a verdadeira alegria. Jesus, ele veio, meus amados, não para ser servido, mas ele veio para nos servir, cumprir com nossas obrigações e pagar pelos nossos pecados. E pela fé nele, eu e você, nós somos perdoados. Pela fé nele, meus amados, eu e você, nós somos justificados. E uma vez que nós, meus amados, fomos perdoados e fomos justificados, esse texto aqui está falando a importância de nós estarmos vigiando. Vigiar aqui, meus amados, é permanecer na presença de Deus. É não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Jesus diz: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno dele. Ele está dizendo: não tire o olhar de mim. Pedro ali estava andando sobre as águas. Ali, meus amados, é um ensinamento muito profundo. Ele tirou o olhar de Jesus, ele olhou para a circunstância e começou a afundar. E Jesus, meus amados, estendeu as mãos porque ele clamou por misericórdia. Isso serve para mim, para você, para nós vigiarmos. Muitos cristãos aí que olharam para o homem, colocaram a confiança em pessoas, as pessoas falharam, caíram e eles decepcionaram. Por quê? Porque erraram o alvo, tiraram o olhar de Jesus. Nós somos chamados para olhar somente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé e nós devemos vigiar. Ali em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é ir até o final sem desistir, sem desanimar. Como o apóstolo Paulo, ele diz ali em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Meus amados, esse é o meu chamado e esse é o seu chamado. Nós devemos servir ao Senhor, nós devemos combater o bom combate, nós não podemos desistir. Nós devemos permanecer na fé, porque ali em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Não é pela fé em nossas próprias obras, não é pela fé em nós mesmos, não é pela fé no homem, não é pela fé no governo humano, mas é pela fé em Cristo Jesus. Se você errar o alvo, se você colocar a sua confiança, meus amados, em qualquer outra coisa, você vai afundar. Você vai, meus amados, ser abalado pela circunstância e vai sucumbir. O seu olhar tem que estar em Jesus, a sua confiança tem que estar em Cristo. Você tem que permanecer vigiando, guardando a palavra, meditando diariamente na palavra. A Bíblia vai dizer ali em Romanos 10:17
que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ler as Escrituras, meditar na palavra, meus amados, a palavra começa a produzir vida em você. Como está em Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela funciona. A palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela gera luz. Como diz ali o salmista no Salmo 119, né? No versículo 105 ele vai dizer: lâmpada para o meu pé é as suas palavras e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos mantém na verdade, ela nos livra de cair. Ali em Mateus, no capítulo 4, Jesus perseverou, ele venceu a tentação firme na palavra. Da mesma maneira, firme-se na palavra, não recue, continue servindo, continue adorando a Deus, continue dentro do teu propósito, continue, meus amados, pregando o evangelho, a boa notícia, meditando na palavra de Deus, continue com o olhar firme em Jesus, vigie, não tire o olhar de Jesus, não olhe para a circunstância nem o momento, mantenha o seu olhar firme em Cristo. A tempestade ela não vai afetar você, ela não vai paralisar você, ela vai, meus amados, chegar diante de você e vai ter que retroceder. A bonança vai se manifestar porque Jesus está com você no barco, Jesus está dentro de você. Como diz ali no Salmos 91, no versículo 7, 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Aqui no versículo 37, Jesus continua dizendo, em verdade vos digo que cingirá e farás assentar à mesa, chegando o servirá. Ele está falando aquele que estiver vigiando, aquele que guardar a palavra, aquele que estiver servindo o Senhor, aquele que permanecer firme, mesmo no meio de circunstâncias adversas. Saiba, meus amados, que o diabo a todo momento, ele tenta fazer você perder a fé, você desistir, você desanimar, porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por outro lado, ali em Marcos 9:23 vai dizer que tudo é possível ao que crê. Então vigie, creia na palavra, leia as escrituras diariamente, fale com Deus, né? Tenha um relacionamento com Ele, tenha uma intimidade com Ele. Grandes coisas Jesus fará na sua vida se você, meus amados, escolher servi-lo, se você permanecer na presença. No momento que Ele vier, Ele vai honrar você, Ele vai colocar você, meus amados, assentado na mesa e Ele vai servir você. Ali a mesa que Ele prometeu a Abraão, há um lugar reservado para mim e há um lugar reservado para você. É um lugar reservado para todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que permanece na palavra de Deus vai sentar nessa mesa. Ele chamou eu e você para sermos mais que vencedor, para nós triunfarmos sobre o sistema do inimigo. Ele venceu a batalha para mim e para você. E Ele está dizendo que nós devemos vigiar, nós devemos guardar a fé, permanecer na vitória que Cristo nos colocou. Não devemos olhar para trás. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na nossa vida. Então vigie nessa novidade de vida. 1 João 4:17 diz que assim como Jesus é eu e você nesse mundo. Ele nos tornou um com Ele. Então, meus amados, permaneça firme nessa visão. Permaneça servindo dentro do teu propósito. Permaneça adorando a Deus, com olhar firme em Jesus, que você, meus amados, vai receber a coroa que está reservada para você. Como o apóstolo Paulo diz ali, que estava chegando o tempo da partida e ele ia receber a coroa, e não só ele, mas todos aqueles que perseverassem como ele também perseverou. Não desista, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Ele já venceu para mim e para você, e nós devemos guardar a fé, permanecendo firme na vitória. No versículo 38 ele vai dizer, se vier na vigília, se vier na terceira vigília, eu achar assim, bem-aventurados são tais servos. Ele está dizendo, no momento que ele chegar, ele vai encontrar os servos dele servindo ele. Não importa se vai ser à meia-noite, se vai ser às 3 da manhã, não importa se vai ser às 7, se vai ser ali ao meio-dia, mas aquele que serve ao Senhor, aquele que nasceu de novo, meus amados, vai estar servindo dentro do propósito, vai estar ali, meus amados, trabalhando
trabalhando para o reino, vai estar guardando a fé, vai estar com o olhar firme na palavra dele. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Seja um bem-aventurado, seja uma serva bem-aventurada. Vigie, permaneça na palavra. Vigiar, meus amados, foi uma responsabilidade que Deus deu para mim e para você. Ele venceu a batalha, ele fez tudo, mas vigiar é comigo, com você. Vigiar é permanecer firme na fé, crendo, não desistir, entender que Jesus Cristo já venceu, colocou eu e você na vitória. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos desse mundo, e o sistema do inimigo não pode mais nos afetar, porque Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Então persevere nessa visão, olhar firme em Jesus, e aonde você colocar a planta de seus pés, você será mais que vencedor, você será mais que vencedora, porque essa é a vitória que Jesus nos colocou nele. Amém? Guarde a sua fé. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram essa palavra, essa mensagem, que eles sejam fortalecidos e renovados, Pai. Eu oro para aquele que está com o coração entristecido, aquele a qual Satanás tem tentado desanimar e tirar da tua presença. Eu oro por essa pessoa agora, que caia por terra agora toda a opressão do inimigo, toda mentira que o diabo tem falado, caia por terra. Jesus, eu declaro que a sua luz resplandeça agora sobre a vida dessa pessoa, seja renovado, seja renovada aí na graça, no favor, no poder de Deus. Deus tem coisas grandes para você. Guarde a sua fé, permaneça servindo, e ele vai vir ao seu encontro. Ele vai em breve vir nos buscar, e nós estaremos eternamente com ele. Por isso, não desista. Faça como o apóstolo Paulo. Guarde a tua fé. Há uma coroa preparada para mim e para você. E Deus espera que nós venhamos, meus amados, continuar servindo, com olhar firme em Jesus, para que ninguém venha tirar essa coroa de nós. Deus abençoe grandemente você e sua casa, em nome de Jesus.